Bom, eu vou usar os dados de um sítio amazônico para fazer a avaliação. É um sítio situado num contexto fluvial do Baixo Amazonas, então ele não tem influência de efeito reservatório. É um sítio de habitação de grandes proporções, que foi escavado em área ampla e que tem estruturas funerárias associadas a estruturas de habitação. A gente percebeu nas duas escavações que foram feitas que tinham dois conjuntos cerâmicos que estavam distribuídos em áreas diferentes. Então a gente formulou uma primeira hipótese de que seriam ocupações distintas. Essa hipótese foi testada com 5 datas, a gente viu que tinha um hiato de 400 anos entre elas. Depois, eu fiz mais 11 datas, que foram escolhidas por critérios de distribuição espacial, né, e onde eu tentei abarcar a maior variedade de tipos de estruturas, privilegiar estruturas que tivessem cerâmica para relacionar as cerâmicas à forma e à decoração com a cronologia, né, e cerâmicas que tivessem situadas relacionadas aos dois conjuntos diferentes e também feições que pudessem ser relacionadas com os vestígios arquitetônicos das casas, por exemplo, fogueira e área de descarte. Para calibrar, eu utilizei essa referência, onde os autores defendem o uso de curva mista para a região amazônica, porque é uma região que tem influência climática tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, e eu utilizei esse código que eles disponibilizam no artigo para calibrar no Oxcal. Bom, as datas foram calibradas no Oxcal, são 16 datas ao todo. Algumas datas não fui eu que fiz, então não tenho os dados completos dela de C13, código laboratório, amostra e método. Mas das datas que eu fiz, a maior parte foi com amostra de carvão e duas foram amostra de semente provenientes de uma lixeira e de uma estrutura de combustão. O método, a maior parte foi MS, e em 4 deles, onde tinha mais carvão, eu datei com o método radiométrico porque era mais barato. Depois eu comparei as datas calibradas com curva mista com datas calibradas com curva SHK. E o que eu percebi foi que os intervalos de probabilidade das datas calibradas com curva mista são sempre mais antigos que os da calibrada com a curva SHK. Então, aqui eu assinalei em vermelho os intervalos de probabilidade que são mais prováveis, né? E comparados com a curva SHK, eles são sempre mais antigos. Inclusive aqui, onde tem esse intervalo que é o provável mais antigo, né? De 770 a 890D, é mais antigo do que o calibrado com a curva SHK aqui. Depois eu plotei essas datas num gráfico e aí inseri as formas das vasilhas relacionadas a cada estrutura que foi datada. E o que eu percebi é que dá para ver, né, que aqui tem conjuntos, né, bem agrupados cronologicamente, são conjuntos cerâmicos distintos. Depois eu plotei esses conjuntos de datas em cima da curva atmosférica e vi que tem uma distribuição bem agrupada aqui dessas datas relacionadas à cerâmica mais antiga, e aqui tem um outro grupo de datas associadas à cerâmica mais recente. Entre elas tem um pequeno hiato cronológico de cerca de 150 anos, um pouco mais. A única data que não se encaixou nessa explicação foi a dessa feição, que deu uma data de 1180 BP, e que estaria relacionada cronologicamente a essas cerâmicas mais antigas, mas as cerâmicas que estavam situadas nela são cerâmicas mais recentes relacionadas a essa ocupação coriaba. Outra data que eu não coloquei no gráfico, mas que também teve um problema, é que essa data da estrutura 12/9, ela deu 3070 antes do presente, mas eu desconsiderei ela, não acho que é uma data que faz sentido, porque tem 5 ou 6 datas para essas cerâmicas mais antigas e elas estão todas bem situadas no intervalo de 1320 a 1080 BP. Então, essa data foi a única data que deu um valor muito diferente do restante. A outra que eu já mencionei dessa estrutura de contenção é um caixa cerâmico, onde tem várias vasilhas colocadas dentro de uma vasilha principal. São todas vasilhas relacionadas à cerâmica coriaba, que é a cerâmica mais recente, mas que deu uma data um pouco mais antiga relacionada à ocupação das primeiras cerâmicas de Ari. Depois eu coloquei a distribuição espacial dessas datas, né, junto com os conjuntos cerâmicos, né, e o que eu percebi é que tem uma, uma nítida padronização dos conjuntos de Jari mais antigos aqui para o sul da área escavada, enquanto que os conjuntos coriabos estão situados aqui na parte norte, né, uma pequena sobreposição dessas duas áreas de ocupação. E tentei relacionar também as datas com
as estruturas de casa, embora eu não tenha feito nenhuma datação para buracos de poste, mas o que eu percebi é que tem padrões espaciais bem nítidos, né? Por exemplo, aqui tem várias estruturas cerâmicas depositadas dentro de um agrupamento que parece indicar, né, um alinhamento de buraco de poste de uma casa. Várias dessas estruturas são estruturas funerárias, então isso não me parece um padrão aleatório. Inclusive, com os testes estatísticos que foram feitos, espaciais, deu para ver bem que tem essa padronização, não só aqui, mas em outros locais. Bom, é isso.